Fala galera, eu sou Isabelle Costa, uma das donas da mesa aqui do canal. Junto com a minha parceira Júlia Malak, nós vamos trazer uma cobertura completa dos clubes brasileiros nas principais competições durante esse ano de 2023. Estaremos nas coberturas da Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, trazendo lives, vídeos, entrevistas, tudo pra vocês. Vocês puderam acompanhar um pouquinho, do nosso podcast, a gente vai trazer episódios também e, claro, com a cobertura, uma cobertura diferente, uma cobertura diversificada aqui pra vocês, então eu conto muito com o apoio de vocês. Antes de mais nada, pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui para trazer todas as informações para vocês. E é claro, gente, é de graça. Então você que tá aí, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha também com a galera nos grupos de WhatsApp. E vambora, porque a gente está começando esse projeto com uma cobertura que a gente promete muita qualidade durante esse ano. Vou trazer um vídeo hoje com uma ficha técnica, vamos dizer assim. Tudo o que você precisa saber sobre os adversários do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores, porque ontem, segunda-feira, foi o sorteio no Paraguai. Teve uma cerimônia, inclusive, para trazer esse sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Também teve o sorteio da Copa Sul-Americana, mas o Flamengo participa apenas da Libertadores, que é realmente a competição mais importante. E aí eu vou, inclusive, trazer alguns comentários, respostas que eu recebi na minha caixinha de perguntas, porque eu vou fazer muito isso também, galera. Eu vou soltar muita caixinha de pergunta, enquete no nosso Instagram, trazendo essa opinião de vocês. Depois, informações, aquele apanhado geral dos 3 adversários do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores. Então, vambora! Mas antes de trazer os comentários dos torcedores, a gente vai trazer, então, os adversários do Flamengo nessa fase de grupos. Racing da Argentina, Flamengo e Racing tem um histórico muito recente, a gente vai trazer para vocês. O Alcas do Equador, Altitude, o que pode dificultar, e o Nublense do Chile. Vou dar a minha opinião. Teoricamente, é um grupo tranquilo, não é um grupo difícil. Na minha opinião, o Fluminense encara uma situação muito mais complicada na Libertadores, tem um grupo muito mais complicado pela frente. O grupo do Flamengo, na teoria, é tranquilo. O que realmente pode complicar é o próprio Flamengo. Porque se a gente comparar elenco, investimento, capacidade, o elenco do Flamengo é muito superior aos 3 adversários. Mas a gente tem que levar em conta outros fatores que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes vamos ler o que a galera tá falando. O Ian Porto disse o seguinte: com um grupo desses a gente pode ser soberbo sim, que venha às oitavas. E teve também torcedor do Palmeiras mandando mensagem na caixinha de perguntas. O Papo Alviverde mandou assim: tomara que o Flamengo seja eliminado logo na fase de grupos. E aí, Papo Alviverde, é um receio de enfrentar o Flamengo? Talvez, O Daniel Mondego mandou: até que enfim demos sorte, entre aspas, no sorteio. O Everton César já tá com um pouco de receio, ele mandou medo. E o Matheus Oliveira: grupo teoricamente fácil, mas o time precisa se encaixar de vez para não ter surpresas desagradáveis. O Lucas Gonçalves também mandando que o grupo é um grupo para passar com a melhor campanha geral. O Mati Gomes disse: grupo acessível para o Flamengo, mais enjoado é o Racing, mas se jogar bem, passa de fase. Bom, eu vou falar pra vocês o porquê que o Racing, na minha opinião, é o time que pode trazer mais dificuldade pro Flamengo, e olha que eu não tô levando em conta nem a altitude. O Racing, se vocês não estão lembrados, eliminou o Flamengo na Libertadores no final de 2020 para 2021, foi aquela Libertadores que ficou paralisada por conta da pandemia. E o Racing eliminou o Flamengo no Maracanã. Eu lembro porque eu estava lá fazendo a cobertura desse jogo. O Arão conseguiu empatar a partida, se tornou o herói. E quando a partida foi para os pênaltis, o Arão acabou perdendo a penalidade dele e foi de herói a vilão muito rápido. Foi uma eliminação dolorosa. O Rogério Ceni ainda estava no comando do Flamengo naquele momento, mas
eu acho que é um time que pode trazer um pouquinho de dificuldade. Eu acredito ainda que o Flamengo é superior, pode passar tranquilo, mas precisa ter atenção. E a gente sabe também como o time argentino é chato, é enjoado e o Flamengo precisa de toda a atenção. Sobre o Aucas do Equador, um time que atua na altitude, o que pode trazer uma dificuldade. Mais de 2.800 metros de altitude, é uma equipe que já sabe trabalhar com essa condição. E a gente acompanhou um pouquinho de como o Flamengo teve dificuldade agora contra o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. Eu acho que esse fator altitude também pode atrapalhar um pouco, mas nada que preocupe. Por quê? E sempre o jogo da volta no Maracanã, e a gente sabe como a força da torcida do Flamengo muda, faz a diferença. E na minha opinião, o Nublense do Chile é o adversário mais tranquilo. Racing e o Aucas são os times que mais assustam, vamos dizer assim. Mas um comentário me chamou muito a atenção de um torcedor e eu concordo. O Flamengo tem que ter respeito pelos adversários, óbvio, sempre entrar com o pé no chão. Mas, na verdade, os outros times que devem temer o Flamengo, porque atualmente é o campeão da Libertadores. Então, esse peso de ter levantado a última taça é favorável também ao Flamengo. Agora, é aproveitar, encaixar o time. O Vitor Pereira tá trabalhando muito, tá tendo esse tempo agora de preparação. Esse fim de semana já tem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Depois a vida começa, né? Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, a gente vai trazer também todos os detalhes pra vocês aqui. Inclusive, vou passar aqui as possíveis datas dos confrontos da Libertadores nesta fase de grupos do Flamengo. Aucas e Flamengo, primeiro jogo, então, na altitude, mais de 2.800 metros. Esse jogo deve ser disputado entre o dia 4 a 6 de abril, ainda tá para ser definido. O segundo jogo, Flamengo e Nublense no Maracanã, que pode ser disputado entre o dia 18 a 20 de abril. Depois o Flamengo enfrenta do dia 2 ao dia 4. Eu tô dando essas duas datas, gente, porque tá em aberto. A Conmebol ainda vai definir com os detentores de direito quais serão os melhores dias para as partidas acontecerem. Então, eles estipulam essas datas. Esse jogo contra o Racing na Argentina pode ser disputado do dia 2 ao dia 4. O jogo de volta no Chile contra o Nublense do dia 23 ao dia 25 de maio. Dia 6 a 8 de junho, o Flamengo pode enfrentar o Racing em casa no Maracanã. O último jogo contra o Aucas em casa também, do dia 27 ao dia 29 de junho. Então essas são as possíveis datas da fase de grupos do Flamengo contra os três adversários. O primeiro confronto na altitude, como eu falei para vocês, e tem uma informação também importante para a gente trazer. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense vão viajar entre as finais do Campeonato Carioca. Lembrando a vocês, o primeiro jogo será disputado neste fim de semana, a primeira partida da final do Cariocão, e o segundo jogo no dia 9 de abril, domingo. E o Flamengo e o Fluminense vão viajar entre essas duas datas da final do Carioca. O Flamengo vai a Quito, no Equador, enfrentar o Aucas, e o Fluminense vai a Lima, no Peru, enfrentar o Sporting Cristal. Então, os dois times terão deslocamento, aquele desgaste, a gente sabe como viagem desgasta, e vamos ver como as duas equipes chegarão ao último jogo, domingo, 9 de abril, no Maracanã, para o segundo e decisivo confronto da final do Campeonato Carioca. Eu estarei lá junto com Júlia Malak, trazendo toda a cobertura para vocês no Donas da Mesa, e eu conto, claro, com a audiência de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta aí. Se você não gostou, tem alguma crítica construtiva, comenta, porque a gente sempre aceita, é sempre bem-vindo uma crítica construtiva pra gente sempre trazer o melhor trabalho, melhorar a cada dia mais. Amanhã a gente volta com mais conteúdo pra vocês. Beijo, até mais, valeu!